Damas e cavalheiros, sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Jurandir Gouveia, sou escritor, editor e tradutor e hoje vou finalizar a nossa trilogia de 2 vídeos. Mas não eram 3 vídeos para essa aula? Pois é, eu acho que eu estou me inspirando em Douglas Adams, que fez uma trilogia de 5, mas ao invés de aumentar, eu diminuí para uma trilogia de 2, porque eu acredito que será o suficiente para nós cobrirmos os elementos que estão faltando neste livro. Não que eu vá ser exaustivo com relação a essa obra maravilhosa que é o Rádio Murad, mas eu acho que eu preciso deixar algo para você aprender quando você lê também. Algo para você tirar de lição, algo para você poder explorar, beleza? Mas a gente vai dar continuidade ao que a gente já falou sobre o livro Rádio Murad, que na minha opinião é a obra-prima de Tolstói, que estava ali no seu auge, a última obra escrita por ele, publicada póstumamente. Como eu falei, não se sabe se ele queria ou não que fosse publicada, mas ainda bem que foi publicada porque é uma história maravilhosa. E eu passei várias informações no primeiro vídeo a respeito da vida de Tolstói, a respeito também um pouco do enredo principal do livro. Se você não assistiu, assiste lá antes de ver esse. E agora eu quero continuar falando principalmente sobre o método que ele criou de desenvolver a narrativa dele, que é o Peep Show. E muitas pessoas me perguntaram nas redes sociais, em grupos onde eu falei sobre isso, sobre o significado desse método, porque nunca tinham ouvido falar. Olha que tristeza, um método tão bom, mas as pessoas ainda não tinham consciência dele. E também sobre os personagens que ele criou, um pouquinho da trama, beleza? Mas antes de mais nada, por favor, se inscreve aí no canal, deixa aquele joinha, isso ajuda bastante a gente. Sem mais delongas, a Rádio Murad é a obra-prima de Tolstói, na minha opinião. É um livro pequeno, maravilhoso, cheio de significado, mas que não gasta todas as páginas, apesar de ser pequeno, falando só do personagem principal. E isso faz parte desse estilo literário, ou dessa técnica literária que o Tolstói criou, que é a chamada Peep Show. Além de ser provavelmente aquele cara que criou o fluxo de consciência, a gente não tem registro de fluxo de consciência antes de Tolstói, ao menos não explicitamente, da forma como ele faz ali, é realmente inaugural. Tolstói também inaugura essa utilização dessa estratégia narrativa que é o Peep Show. O que é? Durante o transcurso da obra, Tolstói tem como objetivo levar uma mensagem a respeito da guerra e apresentar quem é Rádio Murad. É a história de Rádio Murad, ele é o personagem principal. Mas como que eu falo de um personagem principal sem eu mesmo, como narrador, colocar atributos para ele? Como assim? Por exemplo, eu como narrador eu poderia falar assim: Rádio Murad era um guerreiro forte e valente, era um guerreiro destemido. Rádio Murad era um homem honrado, era um homem que valorizava sua cultura, era um homem destemido, era um homem que sorria em frente ao perigo, era um homem que era capaz de fazer grandes atrocidades ao mesmo tempo de ser gentil e cavalheiro. Rádio Murad era um homem forte, viril. Já pensou se eu fizesse dessa forma a descrição? Ia ser muito chato esse livro, porque eu estaria colocando a minha opinião como narrador, que é uma opinião chata, porque eu sou um narrador, então todo mundo sabe que eu inventei essas características. Fica muito superficial, muito raso. Então, por que a estratégia do Peep Show resolve esse problema? Porque ela vai apresentar todas essas características que eu mencionei a respeito de Rádio Murad e muitas outras, só que isso não vai partir da boca do narrador. Vai partir da boca de diversos personagens em diversas cenas onde nem sequer estão interagindo com o Rádio Murad. Isso vai acontecer não apenas quando eles estiverem falando de Rádio Murad, mas quando você entender por contraste quem é Rádio Murad. Então você pega, por exemplo, a cena que você tem logo depois ali sobre Vorontsov, o príncipe Vorontsov, né? Tem o comandante Vorontsov, que é o pai dele, e tem o príncipe Vorontsov. Você vê que é um homem fraco em certa medida, é um homem dúbio, é um homem que tenta fazer um meio campo ali. Ele gosta dos chechenos, mas ele também
tá do lado ali da Rússia, obviamente. Ele tem uma esposa muito cobiçada, mas ele parece não se importar muito com até os flertes que outros fazem com relação à sua esposa. Ele é um homem da cidade grande, mas que está ali morando no interior por causa da guerra. Enfim, e de repente você começa a ouvir a opinião dele a respeito de Rádio Murad. Aí você tem a opinião de um príncipe sobre Rádio Murad. E como que ele fala, quando ele ouve a notícia de que Rádio Murad está se entregando, ele fica eufórico como uma criança. Ele, que é um homem poderoso, ele fica, que legal, Rádio Murad está se entregando, yes, ai que bom, que coisa gostosa. E ele faz aquele joguinho de posso contar, não posso contar para a esposa, e quando a esposa fica sabendo, é aquela alegria e tal. E você começa a perceber, rapaz, Rádio Murad é o cara mesmo. O príncipe e a esposa do príncipe estão celebrando que Rádio Murad estão vindo para o lado deles. Como que ele desperta esse tipo de sentimento? Aí você vai mais para frente, você vai ter a história do Butler, que reflete o próprio Tolstói. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, mas o Butler, quando ele vai falar sobre Rádio Murad, ou quando ele vai ter os seus encontros ali com Rádio Murad, ele é um cara deslumbrado. Fica, caramba, que legal, nossa, deixa eu ver como é que é, bacana, conta um pouco das histórias, deixa eu ver sua espada, sua arma, não sei o que lá, como que é a guerra e tal. E ele fica deslumbrado. E daí você vai ter a história do Avdeyev, que é um camarada que não queria ir para a guerra, mas que vai à guerra para substituir o seu irmão, porque o seu irmão era casado e tinha filhos, e ele fica com dó e fala, não, eu me voluntario para ir no lugar do meu irmão. E ele acaba mostrando assim como que não existe firmeza, eu não diria moral necessariamente, não existe uma coesão de um princípio unificador do exército russo. Contra o que o exército russo está lutando, ou pelo que? O Avdeyev já morava lá na fazenda com o pai dele, e de repente a Rússia está convocando, vamos lutar lá contra os avares. Por quê? Ah, porque a gente quer aquelas terras lá. Mas eu já tenho minha terra aqui. Não, mas o governo quer aquelas terras lá. E você é obrigado aí. Então, falta coesão para esse grupo, porque eles não estão na guerra porque eles querem, eles foram obrigados a ir. Já o Rádio Murad e seus seguidores, apesar de Rádio Murad ele ser obrigado, só que por motivos muito diferentes a participar da guerra, eles estão sendo invadidos. Eles estão defendendo as suas terras, eles estão defendendo a sua honra. Se eles não lutarem, vai ser destruída a sua cultura. Então, eles são unidos, unificados através de uma cultura, de uma religião, de um propósito, da defesa de quem eles são. É basicamente o que está acontecendo também ali na guerra entre Rússia e Ucrânia, e toda a história da Rússia está repleta de exemplos parecidos, infelizmente. Então, você tem o caráter e a personalidade de Rádio Murad aparecendo tanto por expressões específicas que saem da boca de personagens, quanto pelo contraste com personalidades e caráter de outros personagens. Vai ter uma cena toda que vai descrever o imperador. Então, o imperador Nicolau vai ser descrito, todo o seu estilo de vida, a forma como ele lida com as mulheres, como ele é promíscuo, bobo, um bonachão, um tolo, uma pessoa totalmente incapacitada para estar na posição de imperador. Aí você olha e vê toda aquela descrição de como que é o imperador e você pensa, é esse o cara que vai decidir o futuro de Rádio Murad? Esse cara que não merece nem conversar com Rádio Murad, tão imbecil que ele é? Então, pelo contraste, você começa a valorizar. Daí você olha para esse cara tem o destino de Rádio Murad na mão. Aí você vê Rádio Murad e você vai colocando ele para cima. Você vai dando mais ênfase para ele através dessas comparações. Então, o Peep Show é esse grande show que é feito em toda a obra para que a personalidade do personagem principal seja destacada através das atitudes, ações, omissões, diálogos, desenvolvimento de história em outros personagens, em outros segmentos, para que você não faça uma história focada apenas em uma linha narrativa, em uma pessoa. Então você tem vários núcleos. É como se fossem os núcleos de novela, sabe? A novela sempre tem o núcleo principal, aí tem o núcleo da favela, tem o núcleo do boteco, tem o núcleo de não sei na onde e tal. Só que na novela isso é tudo muito desconexo e mal feito. Imagina se isso fosse bem feito. Esse é o problema das novelas, o roteiro é muito ruim, mas se fosse bem feito,
e todos esses núcleos cooperassem para o desenvolvimento de um personagem principal, aí seria tolstoiano, aí seria genial. Mas não é o caso, infelizmente. Então você tem isso acontecendo durante todo o livro, o que deixa muito interessante, porque muitas vezes isso acontece no penúltimo capítulo, por exemplo. Você está lendo uma história paralela e você está preocupado. Poxa, eu quero saber o que aconteceu com a Rádio Murad. Aí termina o capítulo, você... Caraca, o que aconteceu aqui? Aí o próximo capítulo vai retomar do passado para te explicar tudo o que aconteceu para chegar naquele ponto ali e você... Rapaz. Então é um livro que te dá spoilers. O penúltimo capítulo de Rádio Murad tem um dos spoilers mais pesados da história, mas é lindíssimo, é maravilhoso. Assim, eu não vou dar o spoiler, você precisa ler, caso você ainda não tenha lido, para você saborear isso. É genial. Rádio Murad, durante vários momentos, ele é descrito como sendo uma pessoa de rosto infantil. E agora eu já vou para a parte do desenvolvimento de personagens. Rádio Murad, como personagem principal, tem todas essas características que são reunidas coletivamente através das impressões de muitas pessoas. Porém, quando o autor vai descrever Rádio Murad, ele faz questão de dizer que ele tem um rosto infantil. E isso serve a um propósito. O propósito é de mostrar que existe uma certa inocência nesse homem que todos veem como tão violento. É para gerar esse contraste entre o que todos veem e o que ele realmente é. E quando ele vai poder narrar finalmente pro Loris Melikov toda a sua história sobre como ele se tornou um chefe avar e como ele teve essas idas e voltas com os russos, ele também vai poder explorar um pouco esse lado mais humano e mais frágil dele, de uma pessoa que cometeu um erro terrível. E ele vai falar sobre isso, de que por omissão dele, os seus irmãos foram mortos, irmãos de leite, né, por sua mãe ter sido ama de leite dos cães. Então ele meio que poderia ter protegido os cães, mas não fez, fugiu com medo, e aí ele toma a decisão: não, nunca mais vou ter medo, eu nunca mais vou fugir. E isso muda bastante a sua percepção, como que ele vai agir pelo resto da sua vida. Mas ele ainda assim é um cara frágil, é um cara que se preocupa com a sua família, é um cara que tem princípios morais, é um cara que ele tem esse rosto infantil que mostra, de certa forma, a inocência de alguém que confia. Ele acaba confiando, ele confia no Shamil, ele confia nos russos, ele confia que alguém vai poder ajudá-lo, que alguém realmente se importa com ele, quando na verdade na guerra ninguém se importa com pessoas, importa-se apenas com o resultado final e com as glórias que vai receber individualmente. Então ele não é esse cara, então ele está perdido no meio da guerra. Ele é um cara excelente, porém ele não gostaria de estar ali. Então o livro faz questão de apresentá-lo com esse rosto infantil, com essa característica, para que fique bem claro, ele não é apenas um grande guerreiro. Ele é um homem, ele é um ser humano com fragilidades e que infelizmente não tem oportunidades de ser frágil, de trabalhar a sua inocência. Ele precisa viver em um mundo corrupto e violento, e para isso ele precisa ser um homem forte e muitas vezes se tornar um monstro, que é um conceito muito interessante. Então, dentre os personagens principais, para a gente destacar aqui, obviamente Rádio Murad, já falei bastante sobre ele, o príncipe Vorontsov, que é retratado como o sucessor do comandante Vorontsov, que é o pai dele. O pai dele já é um homem muito mais ambicioso, ele toma decisões muito sérias, ele tem disputas de poder com outras pessoas ali, e ele tenta mascarar as burradas que às vezes o filho dele faz. O filho, o príncipe Vorontsov, é um cara que tenta, como ele convive muito com os avares no campo, então ele acaba tendo uma simpatia maior por eles. Ele pensa em tentar fazer acordos como formas mais suaves de resolver a guerra, mas não é bem sucedido nisso. Shamil é o grande personagem entre os muçulmanos, todos eles são personagens reais. O Shamil foi um grande líder para os muçulmanos, ele ainda hoje é celebrado por muitos, porque de fato o que ele fez, reunindo os avares para fazer essa resistência, foi muito importante para a manutenção da cultura islâmica naquela região que estava sendo invadida. Porém, ele é descrito como um homem mesquinho, um homem que tem medo de sombra, um homem que não está se importando apenas com a Guerra Santa.
Não é só a jihad que importa para ele também o seu poder pessoal, a sua conquista individual. Então ele tem medo de Had Murad assumir uma posição que é dele, ele tem medo de sombra, medo de sucessor, e por isso ele passa a perseguir Had Murad. Você tem o Joseph Butler, e é muito interessante isso, porque esse personagem que vai aparecer mais da metade para o final do livro é um jovem muito animado, que chegou na guerra, mas ele é assim como Tolstói, ele é a representação de Tolstói na história, ele é Tolstói. Ele é filho da classe aristocrática, então ele não se envolve com a guerra diretamente, teoricamente é só para ele ficar na parte administrativa, como foi Tolstói. Ele se encanta ao encontrar com Had Murad, ele tem anseios de participar da guerra de forma ativa, de ver a ação, e quando a ação acontece tem gente morrendo, mas ele está feliz pra caramba por poder participar daquilo ali, porque ele tem uma visão heróica do que pode ser a guerra, uma visão que não é compartilhada mais por Had Murad ou por outros, que vem simplesmente a destruição realmente que a guerra causa. Ele, assim como o Tolstói, perdeu todo o seu dinheiro na jogatina, perde toda a sua herança, todo o seu dinheiro e entra em dívidas através de jogos, e aí a história vai tratar um pouco desse problema. Distúrbios de caráter e de personalidade circundam Had Murad, e Had Murad muitas vezes parece uma pessoa imaculada, uma espécie de Jesus ali no meio, onde todos em volta demonstram corrupção, mas ele permanece incorrupto. Ele não tem problemas com mulheres, com bebida, não tem problemas com jogatina. Ele é um cara que tranquilamente consegue sobreviver a qualquer crivo de análise de caráter. E os outros personagens são sempre um contraste muito forte com ele. Você também tem o Avdeyev, como eu falei, esse jovem que se coloca no lugar do seu irmão para poder ir para a guerra, que demonstra pessoas do campo, pessoas comuns que são obrigadas a lutar, mas que na verdade gostariam de simplesmente permanecer em casa, e isso acontece em toda a guerra. E você também tem o Czar Nicolau I, que é um homem imbecilizado. Tolstói ele tem essa coragem de zombar dessas figuras políticas, e ele tem, nessa idade da sua vida, ele já fazia isso antes, mas ele tem poder suficiente para fazer isso, como sendo o escritor mais prestigiado de toda a Rússia, de toda a Europa, na verdade, no seu tempo, um homem que tinha poder para falar sobre os poderosos sem se prejudicar ao fazer isso. Enfim, você tem toda essa situação, todos esses personagens combinando com tramas muito interessantes, com cenas de ação muito bem feitas, simplesmente com o objetivo de descrever e apontar quem é Had Murad, para que você possa conhecer essa figura histórica tão importante, que se não fosse por Tolstói, jamais conheceríamos. Então esse livro é um livro genial. É um livro que vai nos dar uma imagem muito clara sobre como é a guerra. É um livro que vai mostrar métodos e estilos literários no ápice. Então Tolstói ele não estava interessado em escrever uma linha bonita. Então muitas vezes ele tinha uma linha extremamente bonita que as pessoas elogiavam, e ele olhava e falava: não, vou tirar essa linha porque não contribui para a história. Ele era um homem capaz de cortar na própria carne, de tirar pedaços belos de sua obra, e a gente talvez nunca os verá, porque muitos dos seus manuscritos originais ali de rascunhos já se perderam, mas sabemos que ele era um cara que trabalhava lentamente a sua obra para que ela atingisse a melhor qualidade possível, e isso é o que faz diferença num clássico. Um clássico é uma obra que sobrevive à prova do tempo. Ele fala sobre temas universais, ele fala sobre caráter, ele fala sobre um homem dividido que quer fazer uma coisa, mas é obrigado a fazer outra. O bem que eu quero eu não consigo fazer, o mal que eu não quero é o que eu tenho que fazer. Então é uma obra que sempre vai ser influente, sempre vai ser importante, e que é muito necessária, com um estilo extremamente moderno para o seu tempo. E eu recomendo bastante que você leia. Se você é leitor, você vai apreciar bastante. Se você é escritor, você vai aprender muito através dessa obra. Eu espero ter podido contribuir um pouquinho com a sua jornada literária aí. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever neste canal. Um forte abraço e até mais.